Olá, me chamo Gabriela. Estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Produção de Subjetividades no Contexto da Educação Financeira. Este trabalho está relacionado com a minha pesquisa de doutorado em Educação em Ciências e Matemática, realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Esse trabalho está sendo realizado sob orientação do professor Dr. José Luiz Ferraro. Organizei a apresentação a partir de 6 pontos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o contexto da pesquisa. Depois, os pressupostos da educação financeira, que é o tema do meu trabalho. Vou falar também sobre a educação financeira nos espaços escolares. E encaminhando para as análises e discussões, vou abordar a normalização do sujeito endividado e as subjetividades neoliberais. E para finalizar, trago algumas reflexões e conclusões para seguirmos pensando sobre o assunto. Então, o contexto da pesquisa. É um estudo teórico a partir da leitura de teses, dissertações e artigos científicos e também documentos oficiais sobre a educação financeira no contexto brasileiro. O tema do meu trabalho, então, são as relações entre a educação financeira no Brasil e a produção de subjetividades no currículo escolar. E o objetivo do meu estudo, então, é compreender como os discursos da educação financeira vêm produzindo modos de ser e conduzir. As discussões que eu tenho feito, elas estão embasadas nas teorizações de Michel Foucault e Maurício Lazarato. E a análise que eu faço é a partir dos discursos mobilizados nesses documentos e nas pesquisas que eu estudo. Então, pressupostos da educação financeira. Para falar sobre educação financeira, precisamos falar sobre a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No início dos anos 2000, a OCDE organizou alguns grupos de trabalho para abordar sobre a implementação de ações para educar financeiramente as pessoas. A partir daí, então, ela elabora alguns documentos, dentre eles algum que envolve recomendações para a educação financeira nos países membros da OCDE e outros países participantes. Então, aqui eu trago uma definição sobre educação financeira no documento da OCDE. Então, para eles, a educação financeira é o processo pelo qual consumidores e investidores financeiros aprimoram sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por meio de informação, instrução e/ou aconselhamento objetivo, desenvolvem as habilidades e a confiança para se tornarem mais conscientes de riscos e oportunidades financeiras, a fazer escolhas informadas, a saber buscar ajuda e a tomar outras medidas efetivas para melhorar seu bem-estar financeiro. Então, aqui eu destaco alguns pontos dessa definição da OCDE. O primeiro é sobre aprimorar a compreensão sobre produtos financeiros. Então, quando estamos falando de produtos, estamos falando daquilo que as instituições financeiras oferecem, como, por exemplo, seguros ou a previdência. A educação financeira pela OCDE também deseja desenvolver habilidades nos sujeitos, para que eles possam lidar melhor com os riscos e com as oportunidades, desenvolvendo uma espécie de consciência, sendo consumidores conscientes. Bem, no contexto brasileiro, a educação financeira tem ganhado grande destaque, seja em discussões acadêmicas, escolares. Então, quando um conhecimento ele ganha destaque, ele emerge, é importante a gente estudar quais foram as condições de possibilidades que permitiram que esse conhecimento alcançasse o status que ele possui. Então, estudando sobre a educação financeira, sobre os documentos, eu posso indicar 2 caminhos que possibilitaram para a educação financeira ter o destaque que ela está tendo hoje. Então, o primeiro é a crise financeira de 2008, a crise dos subprimes, que tem relação com a bolha imobiliária estadunidense. A crise de 2008 ela acabou impactando diversos países e trouxe problemas financeiros para muitas pessoas. Então, todos esses problemas financeiros que as pessoas acabaram se envolvendo, de certa maneira, sensibiliza as pessoas a aprenderem mais sobre finanças. Então, a crise financeira é um fator importante para sensibilizar as pessoas para os saberes da educação financeira. E
no contexto brasileiro, vale destacar a estabilização da moeda em 94 a partir da criação do Plano Real. Na década de 80, início dos anos 90, no Brasil a inflação era muito alta, havia grande instabilidade no mercado, no mundo financeiro. Então não fazia sentido aprender sobre conceitos que poderiam mudar a qualquer momento. Então, a partir da estabilização da moeda, o mundo financeiro se torna mais estável, fazendo sentido, então, aprender esses conceitos. Educação financeira nos espaços escolares. Então, no Brasil, em 2010 e alterada em 2020, foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ANF, que, muito semelhante às orientações da OCDE, cria uma série de ações e grupos de trabalho para implementar nos currículos escolares ações para educar financeiramente os estudantes. Em 2018, nós temos a publicação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que traz a educação financeira como um tema transversal obrigatório a ser ensinado para os estudantes ao longo da educação básica. Esses documentos, então, eles têm sido alvo de críticas, né? Muitos pesquisadores e educadores têm criticado a noção de educação financeira desses documentos, justamente porque em alguns momentos elas acabam incentivando os estudantes a serem consumidores de produtos financeiros. E o que eu tenho analisado é que, por mais que haja um movimento de crítica bastante importante, parece ainda ser insuficiente, tendo em vista que existe uma evidente aproximação da educação financeira com o neoliberalismo. Normalização do sujeito endividado. Analisando os documentos, o que a gente tem percebido é uma naturalização do sujeito consumidor. Então, a educação financeira ela vem ensinando e naturalizando as pessoas como consumidores. Parece que não há outro caminho, não há outra alternativa no mundo atual que não seja consumir, consumir e consumir. E esse consumo persistente, acrítico, acaba gerando, então, sujeitos endividados, pessoas que estão o tempo todo com dívidas. Analisando os documentos, os discursos veiculados, uma questão que é bastante, que circula bastante, é o enunciado comprar além do necessário. Então, a educação financeira trabalha bastante com essa ideia, né, de que os sujeitos, às vezes, compram além do necessário. Sobre isso, eu quero problematizar 2 pontos. O primeiro é que, quando a gente fala em comprar além do necessário, estamos falando de comprar. Então, a educação financeira ela acaba colocando em funcionamento essa ideia que nós somos livres para consumir. Temos liberdade para comprar, para consumir, refletindo sobre o equilíbrio, necessidade e desejo. E quando a gente vai falar também em necessidade, é importante observar que existe, para muitas famílias, um desequilíbrio entre a renda delas e o que elas precisam para sobreviver. Então, em muitos casos, as pessoas acabam se endividando, não é porque elas não sabem balancear desejo e necessidade, mas porque a renda delas é insuficiente para comprar o mínimo necessário. Todo esse contexto acaba subjetivando as pessoas, e essas subjetivações estão bastante próximas do neoliberalismo. Então, em primeiro lugar, o individualismo. Então, os discursos da educação financeira, eles colocam a pessoa como a única responsável pela sua situação financeira. Invisibilizam as desigualdades do sistema econômico e existentes na economia e na sociedade. Então, o individualismo ele aparece bastante como uma subjetividade na educação financeira. A invisibilização das desigualdades sociais, então essas questões das desigualdades elas não aparecem nos discursos sobre a educação financeira. E também a educação financeira colabora para colocar o sujeito como um empreendedor de si, aquele sujeito que precisa ser produtivo, ser o mais eficiente possível, que trata a si mesmo como um capital. Além disso, a educação financeira também, acaba levando uma ideia da gente estar sempre consumindo. Esse consumo muitas vezes é acrítico e acaba gerando o endividamento, justamente porque consumir é considerado como uma coisa natural. E todo esse contexto acaba produzindo no sujeito uma aceitação dele enquanto um sujeito endividado. E como consequência,
nós temos uma culpabilização. O sujeito, então, ele se culpa pela situação financeira em que ele se encontra. Para seguir pensando. Então, o que eu tenho de importante para destacar sobre os discursos da educação financeira no currículo e a produção de subjetividades? Então, entender que a educação financeira é um saber-poder normalizador, que pretende criar condutas normalizadas. Almeja ser um conhecimento que vai ser utilizado para adquirir a saúde financeira. Então, é isso que a educação financeira quer ser, um conhecimento, a pessoa de posse desses conhecimentos e utilizando eles vai ter uma saúde financeira. Mas o que a gente tem pensado, tem refletido, é que ser educado financeiramente não garante o fim dos problemas do dinheiro, justamente porque as questões de desigualdades sociais estão envolvidas com outros parâmetros que não só a responsabilidade do sujeito com as suas finanças. E também é importante destacar que a dívida ela atua como um modo eficiente de governamento dos sujeitos. Então, os sujeitos endividados eles acabam levando uma vida que está sempre às voltas com o consumo, com pagar as dívidas, e é mais fácil governar sujeitos nessa situação, sujeitos endividados. Então, aqui eu vou encerrando o meu trabalho.